Fechou, gente. Então, aulinha de História e Matemática, aula interdisciplinar sobre as revoluções industriais e os avanços científicos que ocorreram na época. Compartilhar aqui a tela. Você vai passando os slides quando eu falar, tipo, passa aí. A subir que deu para. Uhum. Pode fazer isso aí. Imita um host não. Nossa senhora. Específico, né? Tá, onde que eu clico aqui para... Ali embaixo, ó, tá vendo? Tem o 21. Ah, tá. E, não, do lado do 21. Aí você fez. Aí. Peraí. Braba. Nossa, tem uma bolinha aqui que se mexe. Beleza. Bom momento, gente. Então, essa é a nossa aulinha interdisciplinar de Química e História. E aí, para poder abarcar esse conteúdo, montamos um slide que vocês estão conferindo aqui. Dá para conferir de boa, dá para ler, né? Tentamos botar a letra grande, legível, de boa. E para entender a Revolução Industrial, a gente precisa entender as separações que se fazem dela. Na última aula de história mesmo, a gente conversou, lembram, sobre a separação do tempo. Tem a Antiguidade, tem a Idade Média, tem a Idade Moderna, tem a Idade Contemporânea, tem o que a gente está vivendo. Papai hoje está bem animado mandando mensagem, bloqueei. Mas, enfim, há uma separação na história. Do mesmo jeito, há uma separação na Revolução Industrial. Pensem o seguinte: somos nós meros animais, somos aí mamíferos, né, primatas. Somos, então, um macaco bastante destemido, bastante ousado, muita ousadia, muita alegria, que descemos das árvores e começamos a fazer um monte de coisa. Nós tivemos uma revolução cognitiva, né, ou seja, mudou o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir enquanto animais. Viramos esse bicho que cria sociedades, que levanta prédio, que faz ponte, que cria o TikTok, né? Viramos esse bicho. E entre esse processo inteiro, do começo da humanidade, do Australopithecus até o TikTok, muita coisa teve que acontecer, inclusive a Revolução Industrial. Isso é importantíssimo, porque é com a indústria que a tecnologia vai mais e mais e mais para frente. A gente vai ver grandes saltos tecnológicos, a gente vai ver mudanças abruptas, a gente vai ver que do primeiro avião em 1906 até a chegada na Lua, né, em 1969, a gente vai ter 63 anos. Pense quantos anos tem o avô ou a avó de vocês, ou aquele tio mais idoso, ou aquela tia mais velhinha, né? Ele poderia ter visto na vida inteira dele o primeiro avião ter sido criado e o homem chegar à Lua. Tudo isso acontece graças à Revolução Industrial. E a gente separa ela em 3 ou 4 partes. Acontece que a gente está vivendo isso. Então não tem como a gente saber exatamente como separar. A gente precisa de uma distância para poder olhar e falar: não, 2021 é quarta revolução, não, 2021 é terceira. Então nós estamos aí nessa dúvida, que a gente vai debater em aula. A primeira revolução industrial, né, ela vai acontecer ali na Inglaterra, esse país que vai acontecer. É o pioneirismo britânico, o pioneirismo inglês. E ela vai se basear nas máquinas a vapor. Sabe o vaporzinho ali da chaleira? Vai ser através desse vapor. A Jenny vai explicar bem isso. A indústria dessa primeira revolução é a têxtil, ou seja, tecidos, roupas, o estofadinho de sofá, aquele estofadinho de poltrona, brabo, né? Além das ferrovias que vão se espalhar, porque é muito importante o ferro e o carvão. Carvão é importantíssimo. Já na segunda, veja, século XIX, 1800 e Guaraná com rolha, 1850, até mais ou menos o final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma produção em massa. A produção para de ser lenta e começa a se tornar muito rápido. O ritmo de trabalho aumenta de maneira descontrolada. A gente consegue chegar a inventar carro, o cinema, o rádio, a TV e a importantíssima descoberta do petróleo, que vai servir para o fomento, para fazer gasolina. E aí, com gasolina, você vai longe, quer dizer, porque agora está mó caro, vale a pena ir de bike, na real. E a bike a gente tem há pelo menos 2000 anos, então tá suave. Né? Vamos de bike para ser tradicionais. Passou? Delay? A terceira revolução é pós-Segunda Guerra Mundial. E qual que é a grande marca dela?
É o computador, é a energia nuclear. Lembra das bombas nucleares? A energia nuclear também é importante. A internet vai vir. Graças à internet estamos aqui nesse momento. Uma produção automatizada. Ou seja, robôs fazendo os bagulhozinhos. Saca? Assistisse o Wall-E é aquilo. É o negócio automatizado. E a gente vai ter os GPS. Isso é incrível. A gente foi à Lua. Pensa que a gente é um bichinho desse tamanho. E a gente foi na Lua. A Lua, da Terra até a Lua, tem uma distância de mais ou menos 30 planetas Terras. Eu tenho quase certeza dessa conta. Né? Mas fica aqui o plot. É muito longe e a gente foi lá com uma tecnologia que o seu celular, esse celular que está na sua mão, no seu bolso agora, que você está recebendo mensagem do crush da crush, esse seu celular aí tem mais tecnologia que a nave que foi até a Lua. E a gente foi até a Lua. E a gente tem a quarta revolução, que a gente não sabe bem se a gente está nela ou na terceira ainda, que é de uma produção totalmente automatizada. Ou seja, quando o robô começa a fazer robô, é quando tem inteligência artificial, é quando tem impressoras 3D, é quando a gente chega ao ponto de conseguir imprimir um novo órgão para substituir um órgão que não está em completo funcionamento no corpo de um ser humano. Veja, é algo fantástico. Mas a gente tem que tomar uma decisão nessa quarta revolução industrial, que é a seguinte: a gente vai fazer essa uma revolução saudável, que vai cuidar dos seres humanos, que vai prover um mundo melhor para todos e todas, ou vai ser somente um aumento das desigualdades, pessoas muito ricas e outras passando fome, e a tecnologia incrível que a gente, enquanto ser humano, é capaz de criar, não vai servir de quase nada, porque a nossa ganância impede, né, uma vida comum que seja boa para todos. Então a gente tem que ver a partir de agora que caminho é esse. E nós que estamos aqui, que vamos viver na pior das hipóteses, mais 40, 50 anos, vamos ver isso acontecer. E é importante a gente começar a pensar o que vai acontecer. Para com essa coisa de que você vai ser morto por um robô, não vai ser isso. Talvez seja, tomara que não, porque se for isso, pô, né, os bichos correm demais e não cansam. Mas temos que começar a analisar como que vai ser o futuro. Como que vai ser esse mundo totalmente automatizado, em que tu tá aqui, tu não vai no mercado, tu aperta, o cara já traz o bagulho para você, já vem outro, um drone entrega a sua compra, isso é uma loucura. Bom, mas vamos voltar para a primeira Revolução Industrial, onde a gente fala da Inglaterra. E por que foi na Inglaterra a Revolução Industrial? Vai se acontecer lá porque a gente está naquele momento dos reis, lembra? Dos reis absolutos, que são senhores de si mesmos, de todo mundo. E esses reis, né, têm muita força. Em Portugal vai ter força, a questão do rei. Na Espanha, na França. Agora, na Inglaterra, o rei ele é mais fraquinho. Isso é importante ser pensado. O rei na Inglaterra é mais baixo. Ele não tem tanto poder assim. Porque aconteceu no século XVII, 1680 e muitos, a Revolução Gloriosa, onde os poderes dos monarcas foram reduzidos. Foi criado um parlamento, né? E aí há vários políticos que governam a economia, a política do país, e a gente tem o rei, ou a rainha, como é o caso, né? A rainha Elizabeth, que está lá como rainha da Inglaterra, a gente vai ter a rainha, isso no nosso caso atual da Inglaterra, representando o país, fazendo a diplomacia, negociando com outros países, mas há um parlamento. A Inglaterra vai estar com isso. Ou seja, os burgueses que estavam nascendo na época, começando a juntar dinheiro, vão ter liberdade para poder criar o que quiser, investir no que quiser. No mais, lá na Inglaterra tinha muito ferro e muito carvão. No mais, a Inglaterra fica separada, é uma ilha, fica separada do resto da Europa. Ficando separada, a guerra não acontece lá dentro. Quer falar? Eu tenho que aceitar uma pessoa aqui. Ah, tranquilo, vai na frente. Desculpa. Beleza. Aceitei? Não sei. Não sei o que aconteceu. Seguimos. Aí chegou o Dr. Marlon. Mas, enfim, além de tudo isso, a gente tem um êxodo rural. O que é um êxodo rural? Uma saída do campo. As pessoas vão, né, para cidades, viveram nas cidades como Manchester, né, vão lá viver em Manchester, em Londres, e vivendo nessas cidades tem muita gente para trabalhar. Gente demais disponível para trabalhar. Uma ótima noite para você, Marlon.
Mas, enfim, muita gente para trabalhar, gente podendo investir nessa inovação, um lugar que não era tão rígido, né? Com o seu monarca de cima para baixo mandando em tudo, lá vai acontecer a Revolução Industrial. E essa revolução industrial vai acontecer na indústria têxtil, importante, a indústria têxtil, tecido, roupa, as roupas inglesas, meu Deus do céu. Isso já no século XVIII, 1767, as máquinas de fiar dos tecelões, das tecelãs, né, vão começar a ser movidas pelo vapor. E isso vai ser muito importante, porque a partir do momento que o vapor move a máquina, né? Lógico, tem que ter um trabalhador para cuidar daquilo, uma pessoa trabalhando ali. Mas quando o vapor é quem faz a força, tu pode produzir muito mais. E se tu produz mais, tu vai ter que ter gente para vender, né? Vai ter que ter gente para comprar. Tu vai mover a economia, tu vai girar um monte de coisa. Inclusive, tu vai gerar um pistão que vai gerar energia, que vai gerar energia. É isso que a nossa camarada Jane vai explicar agora. Isso aí, galera. Porque assim, ó, nada, tudo andou junto. A história não iria ter tanta evolução se não fosse a evolução da ciência andando alinhado. Porque se a ciência não evoluísse, a gente ia estar continuando fazendo faca, pedra, Idade das Cavernas, né? O que proporcionou nosso avanço na humanidade foi também o avanço científico, foi o avanço do conhecimento. E a máquina a vapor, ela foi assim, ó, um divisor de águas, porque, como o João tinha falado antes, o negócio parou de usavam tração animal, pessoas, né? E com a máquina a vapor, que, por exemplo, proporcionou os trens, né? Então, a gente conseguiu trabalhar mais, render mais, fazer mais dinheiro, tá? Então, vou explicar aqui rapidinho como que funciona essa máquina a vapor. Ela... O funcionamento é bem simples para a gente agora, para eles foi ciência, né? Então, o que acontece? A gente vai ter aqui no forno, tá? A gente vai ter carvão, matéria naquela época era principalmente o carvão mineral, que a gente vai estar falando em seguida. Então, esse carvão que ele era queimado, ele aquecia a água dentro dessa caldeira. A caldeira tinha uma tubulação pela qual o vapor da água passava, e quando o vapor da água passava aqui pela caldeira e entrava nesse dispositivo, ele empurrava esse pistão. Esse pistão aqui, ele tem um gancho com torque e vai fazer a roda girar. Então, qual é a moral da máquina a vapor? É tu transformar energia térmica em energia mecânica. A gente vai pegar o carvão, vai queimar esse carvão, vai gerar calor, a água vai aquecer, esse vapor da água vai empurrar o pistão aqui nesse dispositivo, tá? Então, esse vapor ele empurra o pistão. Quando a gente soltar essa válvula, o pistão vai voltar e a roda sempre girando. Com o quê? Com a energia do carvão e da água, tá? É bem importante salientar que, assim, ó, tudo isso só foi possível também com a mineração. Como o João estava falando antes, lá na Inglaterra era um dos principais lugares onde tinha as minas de carvão, né? E o que acontece quando a gente vai queimar esse carvão? Carvão é carbono, ok? Carvão é carbono. A gente vai ter aqui o carbono, tá? Sólido, mais o oxigênio, tá? E essa mistura aqui, essa reação química com o calor o fogo, né, que vai gerar a reação química vai ser quem vai fornecer energia para a molécula reagir. Então, vai formar dióxido de carbono e energia. Essa energia aqui é o calor que vai aquecer a nossa caldeira para conseguir fazer a roda girar. Só que olha só, nessa equação aqui tem uma coisa que não é legal. E eu vou mostrar para vocês. A equação atrás, ela mostrava que a queima do carvão emitia CO2, tá?
Vamos ver aqui bonitinho, essa imagem aqui, ela é antes da descoberta da queima do carvão, tá? Então, eu tinha aqui a minha árvore, eu tinha aqui meu boizinho morria, tá legal? Quando essa matéria orgânica ela vai emitir o CO2 para a atmosfera, só que a árvore, para ela fazer a fotossíntese, para ela fazer o processo de respiração dela, ela vai absorver o CO2 e vai liberar oxigênio, tá? A árvore faz o contrário da gente. Nós humanos, a gente pega o oxigênio e transforma em gás carbônico. A árvore pega o gás carbônico e transforma em oxigênio. Então, tipo assim, ó, tava um ciclo bonito, tava um ciclo equilibrado, a Terra tava show de bola. O que aconteceu? As minas de carvão, as pessoas tinham que cavocar lá debaixo da terra para pegar o carvão, porque esse carvão mineral ele é resultado de um processo de mineralização de matéria orgânica muito antiga. Quando eu falo muito antiga, é lá do tempo do dinossauro, tá? Então, o que acontece? A gente pega, cavoca, retira esse carbono que está ali debaixo da terra e coloca para a atmosfera. O que vai acontecer? Vai ter muito mais gás carbônico do que necessário na atmosfera e vai desequilibrar esse ciclo. As árvores não vão dar conta de absorver todo o gás carbônico. E outra coisa, além de a gente colocar mais gás carbônico na atmosfera, a gente cortou a árvore, a gente desmatou. Então, está totalmente desequilibrado. O que vai acontecer? O que vai acontecer com isso? Chuva ácida, aquecimento global, alguns lugares vai fazer muito frio, alguns lugares vai fazer muito calor, vai dar temporal feio, vai dar tsunami, entendeu? Então, os efeitos climáticos, eles ficaram muito mais fortes, mais intensos com esse desequilíbrio. E tudo isso por causa do maldito do CO2, que nós mesmos colocamos. Tá? Aqui eu coloquei um gráfico só para a gente ver o índice de emissão de gás carbônico. Aqui é de 1961 a 1990. 1961 a gente está falando já da terceira revolução industrial, já a descoberta do carbono, desculpa, a descoberta da máquina a vapor e a utilização do carvão mineral foi na primeira revolução industrial. Esse gráfico aqui, ele trata da terceira. Mas vejam aqui, ó, olha, mesmo assim, ó, o crescimento é exponencial. E depois a gente vai explicar isso daqui, porque esse crescimento exponencial cresceu por conta do petróleo. Contigo, João. Enfim, essas mudanças, né, esse problema da poluição entrando no ecossistema está ligado não somente aos problemas lá no campo, onde o cara estava lá quebrando para achar um minério, né, para achar o seu carvão. Lembra do Minecraft? Tipo Minecraft, ir lá cavando, achando o seu carvão. Inclusive, é importante lembrar que quem fazia esse trabalho eram crianças, muitas vezes, maioria das vezes. Mas deixa isso para daqui a pouco. A questão é que as pessoas saem do campo e começam a se amontoar na volta das fábricas, que é do lado de onde trabalham. E com isso, a gente começa a ter uma poluição enorme sendo gerada. Porque todo o lixo daquelas pessoas, todo o lixo que vai vir ali das fábricas, né, o lixo tóxico, vai ser jogado nos rios, vai ser jogado nas ruas. Não vai ter um cuidado com isso. Hoje a gente tem esse cuidado. O que é importante de se pensar? Na época, o pessoal não estava pensando assim, pô, a indústria aqui é legal, só que ela vai causar poluição. Não se tinha essa ideia, não se sabia disso. E aí, logo depois, já se começa a ter alguns cuidados. Contudo, essa noção que a gente tem hoje, analisando gráficos, essa noção não existia na época. E se comete diversos erros. As pessoas viviam sem acesso ao saneamento básico, com baixíssima higiene, e aí a gente chegou num ponto que é importante de ser entendido. Até hoje, em muitos lugares do mundo, em muitos confins, se vive da mesma maneira como se vivia lá nessa Inglaterra, em Manchester, em Londres, industrial, do século XVIII, do século XIX, isso é 1700 e pouco, né? 1760, 1770, até 1850, 1860. Isso vai crescer, vai se espalhar pelo mundo todo, pelo mundo inteiro, a gente vai ter fábricas.
Contudo, as mudanças não foram somente nas cidades. Mudou muito também a nossa relação com o tempo. Veja bem, a gente passa a ter horário para entrar no trabalho e horário para sair, bater ponto, fechar horário. Isso aí muda o ritmo de vida. As pessoas começam a se estressar mais, começam a ter menos tempo, ter menos espaço para pensar, para o ócio, para a mente ficar livre. Tu começa a ficar correndo, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Para você ter ideia, não existia lei na época que regulasse o trabalho. Então, nada dizia que se tu passasse de 8 horas trabalhando, você receberia um pagamento extra. Não tinha isso. Tu ia trabalhar 16 horas. E se não quiser, tem uma fila de gente ali na porta querendo, precisando disso para viver. O salário era baixo, mulheres, homens, crianças trabalhavam. E uma das leis trabalhistas que vai ser conquistada é uma lei importante para evitar que crianças trabalhassem mais que 8 horas por dia. A gente vai ter, é lógico, uma reação das pessoas que vão trabalhar, né? Quem são os donos das fábricas? As pessoas que tinham dinheiro para construir estes espaços de produção, estes espaços que tu vai lá criar tecidos a 1000 por hora, criar um bando de roupa, costurar tudo para colocar em caixas, para vender, para mandar para a América, para mandar para a Ásia, para mandar para vários confins do nosso planeta. E como reação às más situações, né, a insalubridade no trabalho, a gente tem dois movimentos conhecidos. O ludismo, né, que é inspirado num rapaz chamado Ned Ludd, né, veio aí o ludismo. Ele é um personagem, como vocês podem ver aqui, tem um desenho da época, né, uma figura, uma iconografia da época desse tal Ned Ludd que nunca existiu. É somente um personagem que simboliza o ludismo. O que os ludistas faziam? Não confundir com os lulistas, pelo amor de Deus, eram os ludistas. Os ludistas, eles iam nas fábricas e quebravam, simplesmente quebravam o maquinário. Pô, não gostei, tá aqui me atrapalhando, tá tirando meu emprego, vou quebrar. Faziam isso. Hoje, muita gente os vê como pessoas atrasadas, que não compreendiam que aquilo era inovador. Na época, não tinha como saber que isso ia mudar o mundo. O que eles queriam era o trabalho deles, o sustento deles. E eles estavam perdendo isso para as máquinas. Então, eles vão lá e quebram as máquinas. Também vai ter o cartismo, que vai tentar construir mais politicamente, não vai chegar quebrando, vai tentar sentar para negociar. Uma importante reação vai ser a criação dos sindicatos. E aí tu já deve ter ouvido seu tio falar, pô, mas tem muito sindicato, o problema do Brasil é o sindicato. Pô, pelo amor de Deus, cara. O sindicato garante leis trabalhistas, garante um diálogo entre quem trabalha e quem contrata o trabalho, quem contrata o serviço, quem é o prestador de serviço e a pessoa que está contratando aquele serviço. Uma das coisas vai ser a redução do horário de trabalho infantil para 6 horas. Né? Como eu falei anteriormente, reduz-se o trabalho. Foi uma luta grande para que as crianças trabalhassem somente 6 horas por dia. Mas se conseguiu isso. Hoje, criança não trabalha. Não pode trabalhar. Veja que conquista. Isso foi conquista de luta das pessoas que não aceitavam esse modo imposto. Contudo, não somente os operários estavam se dando mal, apanhando a torta e direito. A gente está num momento onde o mundo ainda era escravista. Ele é até hoje ainda, mas deixa quieto, a gente fala disso outra hora. A questão é que a escravidão estava em voga nos Estados Unidos, estava em voga no Brasil. E se você parar para assistir aquele filme 12 anos de escravidão, você vai notar que eles plantavam muito algodão. Filme incrível, assista. Se você não viu, tá aí o que você vai fazer no seu final de semana. Filme brabo, acho que tem na Netflix. Mas enfim, a produção de algodão era enorme. Não somente nos Estados Unidos, o Brasil também produzia muito algodão. Por quê? Precisava-se suprir a demanda da Inglaterra por algodão para criar roupa. Para as pessoas ficarem fiando lá, fazendo os tecidos e tecidos, encaixando roupa, e passa para lá, passa para cá. Né? Tudo isso precisava de algodão, dessa fibra que vai montar o tecido. Então, o Brasil e os Estados Unidos, escravistas, mandavam algodão feito através do trabalho escravo para a Inglaterra. Essa Inglaterra liberal, essa Inglaterra do trabalhador, do trabalho, que vai começar a ter leis de trabalho, essa Inglaterra comprava produto feito, né, produto escravo, produto vindo do trabalho escravo.
Outra coisa muito importante vai ser o café, porque aumentou o ritmo, as pessoas estão alucinadas. Tu acorda às 6 da manhã pensando, meu Deus, estou atrasado, eu tenho que chegar às 6h20. Como é que tu faz para acordar? Bebe café, dá-lhe café. Eu amanhã tenho que acordar às 6, o que eu vou fazer agora de noite? Já vou deixar a cafeteira no grau. Amanhã eu acordo, dou um tapão nela, ela já vai passar o café, só o cheiro do café já acordei. Já estou bem louco para ficar 8 horas trabalhando. E durante essas 8 horas vou tomar umas 5 xícaras de café para ficar tranquilo. E quem é que supriu o café da Inglaterra, dos trabalhadores ingleses? É o Brasil, pô. O Brasil que vai plantar o café. Sacou? Ali no Vale do Paraíba, pertinho de São Paulo, vai plantar café pra caramba. Café vindo de trabalho escravo que vai ser mandado lá para a Inglaterra, para esses trabalhadores. Vai comprar café a rodo. E é desses trabalhos, desses tipos de coisa, que vai vir um conceito, né, um conceito social, um conceito político, o conceito de alienação. Veja bem, ser alienado não é você assistir o Big Brother Brasil. Quer dizer, se for, eu sou um alienado, porque pô, adoro um BBB, né? Sou Gilzete do Vigor até o fim. A questão é que a alienação não é isso. A alienação é você não estar dentro do processo, você não se sentir pertencente ao processo de fabricação daquilo que você produz. Vou lhe dar um exemplo. Antes tinha o sapateiro. Ele ia lá, fazia um sapatinho. Pegava o seu sapato, ele colava o negócio, colava o solado, aí ele ia lá costurando o couro, tudo muito bonitinho, tudo muito bom, tudo muito bem. Ele sabia cada parte do sapato. Quando o seu Adamastor comprava um sapato do Clebinho, o Clebinho olhava o pé do Adamastor e falava, eu sei cada coisa que está nesse sapato. Eu fiz parte dele, do começo ao fim. Agora, quando o trabalho vai se tornar um trabalho fordista, um trabalho de máquinas, um trabalho onde vai tudo girando ali e tu só vai apertando o negócio, quando vai ter o João só para colar o solado, aí vai ter a Gabriela somente para costurar em cima da cola, aí vai ter a Jenny somente para enfiar os cadarços, aí vai ter a Elara somente para apertar o cadarço bem apertado. Quando chega no final da produção, que o sapato está pronto, o João não sabe amarrar o sapato. E a Jenny não sabe colar o solado. Ela não é parte daquele produto, ela perde a ligação com aquilo, ela está alienada do seu produto final. E um grande exemplo que é usado sempre em aula de história, você já deve ter visto, eu também usei, faz parte, né? É esse quadrinho, que o cara vai se aposentar e ele fala, pô, vou até o final lá da linha ver o que a gente está fazendo realmente. Entenda? Tu tá alienado, tu tá fora, tu tá alheio àquele processo. E aí tu não te sente pertencente. Isso causa uma pá de problema. Um monte de problema aqui dentro. Porque tu começa a perder o sentido, o significado. Isso te apequena enquanto pessoa. E é essa loucura toda, esse caos industrial que está acontecendo, que vai trazer ideologias, ideias, papo para pensar, coisa para razão. Uma delas é o liberalismo. O liberalismo clássico, como é chamado, foi o ideal que moveu a Revolução Industrial. Os caras eram liberal. O Estado não tem que intervir, a gente vai criar aqui nossas empresas, a gente vai criar aqui nossas fábricas, a gente vai contratar os caras sem intervenção. Não vem botar regra aqui, vai ser do nosso meio, a gente vai conversar com quem a gente quer contratar. Aí, Claudinho, tu pode ser o cara que cola o sapato? Pode. Vai ser 4 pila. É isso. Tu vai ganhar 4 pila, não reclama. Não tem intervenção. Não se metam aqui. Há uma liberdade total para se produzir do modo que se queira. Também vai ter o liberalismo político, né? Ou seja, uma tripartite de poder. A gente vai ter o executivo, o judiciário, o executivo. Isso é muito bom. O liberalismo, ele vem lá daquela ideia de iluminismo, uma ideia anti-absolutista. Lembra dos reis lá, do direito divino do rei? O rei, ele é o rei porque Deus assim o quis, e o liberalismo rompe com isso. Agora, o liberalismo, que rompeu com o absolutismo, vai também ser rompido por ideias revolucionárias que vão nascer à época em reação a esses ideais liberais espalhados através de indústrias por toda a Inglaterra e depois pela Europa, Estados Unidos, né, pelo Japão. Esses ideais são o anarquismo e o marxismo. O anarquismo defende uma sociedade igualitária
autogerida, ou seja, a sociedade vai cuidar da sociedade e não tem gente que é maior que outra, não vai ter um consumo como se tem hoje, é outra parada. Não tem governante. A gente tem liberdade coletiva e individual. Para falar desse assunto, a gente pode chamar uns conhecidos nossos aqui que entendem mais, né, de anarquismo para fazer esse debate. Mas, em resumo, para a gente pegar o prumo, para a gente seguir o rumo da conversa, é isso. É uma sociedade sem governantes, uma sociedade gerida pelas pessoas, para as pessoas, com as pessoas. Outra ideia é o marxismo, que também quer chegar nessa sociedade autogerida, né? Que não tenha exploração, que todo mundo seja igual. Esse tipo de sociedade, né, onde não tem exploração, onde todo mundo vai ser igual, essa sociedade onde a igualdade completa, no comunismo, né, esse é o objetivo do marxismo, chegar no comunismo. Mas ele faz outro caminho. Ele quer primeiro o socialismo. Primeiro a gente cria um Estado forte, governado pelos trabalhadores, os trabalhadores mandando. E aí, quando o sapateiro for quem decide como são as leis da produção do sapato, e aí quando o jornaleiro for o cara que vai pensar como que é distribuído o jornal, quando as pessoas se apropriarem do que é seu por direito e por essência, aí sim, né, com este governo a gente vai para o comunismo. Essa é a ideia do Marx, do Karl Marx, que o seu tio já deve ter falado mal para você. O meu tio também me falou. E eu também já falei mal para um monte de gente, mas deixa quieto porque eu não estou mais brigado com ele, a gente está tranquilo, fizemos as pazes. Agora é você. Então, gente, a matéria-prima também é muito importante. Por exemplo, sem a matéria-prima, a gente não iria produzir os trens, as indústrias, os carros que estavam começando a produção alta naquela época, né? Então, o aperfeiçoamento da matéria-prima foi extremamente importante para a gente conseguir também ter um avanço científico e um avanço evolutivo. Eu vou dizer evolutivo porque estamos sempre evoluindo. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente extraía, né, de Minas o minério do ferro. O ferro, ele não é extraído o metal diretamente. A gente vai extrair um óxido, que a gente chama de óxido de ferro. Esse óxido de ferro que a gente extrai, a gente refaz ele passar por uma série de reações químicas, e então a gente vai liberar o metal que está preso nesse óxido de ferro. Dessa maneira, a gente vai obter a liga metálica. Entretanto, o ferro ele tem algumas limitações. E a gente vai conseguir superar essas limitações quando a gente consegue descobrir o aço. O que vai ser o aço? O aço ele vai ser uma mistura entre carbono e ferro, tá? Vai ser aproximadamente entre 2% e 5% de carbono e o restante de ferro. Mas o que vai acontecer? A gente vai começar a ter propriedades diferentes. O aço ele é mais forte, ele é mais resistente. A gente vai conseguir fazer equipamentos mais resistentes. A gente tem aqui, por exemplo, equipamento de guerra, que foi o aço foi assim, ó, disparado, utilizado para equipamento de guerra, para aviação. E outra coisa muito importante, a energia elétrica, tá? Tudo isso só foi possível porque alguém pensou, e se eu colocar carbono nesse aço? Desculpa, nesse ferro. Tá, gente? Passando aqui. João, é contigo, comigo? É comigo. Tá. Depois da Primeira Guerra, aliás, depois da Primeira Guerra, não. Depois da Primeira Revolução Industrial, a gente vai ter, lógico, depois da Primeira, a Segunda Revolução Industrial. E ela vai ter uma mudança. Ao invés do metal, né, ser o ferro, como falou a Jenny, vai ser o aço, que é mais maleável. Vai ser descoberta a eletricidade. O Yuyu Choque, Lazier Martins na Festa da Uva, lembrasse dessa, saudades desse meme. E vai se achar petróleo, vai se refinar o petróleo, vai se fazer gasosa, você vai poder, como fala Matuê, queimar gasolina. Tocar por aí, andar com seu carrinho, vrum, vrum, né? O Calhambeque Bibi vai poder fazer todas essas brincadeiras. Vai ser descoberta possibilidades para o rádio, para o cinema,
para a televisão, esse momento é incrível. Você já pensou, se não é esse momento aqui, você não poderia dar uma bandinha no centro de carro no domingo, chegar em casa e assistir um Fausto Silva na sua TV? Não poderia. Agora você também não pode, porque tem Luciano Huck no domingo, uma tristeza. Mas não vamos falar de coisa triste, vamos falar disso aqui, que é a segunda revolução industrial. As indústrias vão se expandir, não é mais só na Inglaterra agora. Isso lá para o século XIX, 1800 e Guaraná com rolha, 1850, 60. A gente vai ter, ali com a Primeira Guerra Mundial, uma mudança muito grande nos ritmos de produção. A guerra faz com que todo mundo produza mais rápido. E como já tem indústria na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na França, em outros países ali na volta, na Itália, por exemplo, a gente vai ter uma competição crescente. E lá nos Estados Unidos, o Henry Ford, o dono da Ford, vai botar uma coisa nova no mercado. O Fordismo. Vai passar, então, as coisas tudo na máquina. Já assistiu Tempos Modernos do Chaplin? Essa ideia aí. Tu coloca lá no começo, numa esteira, um pedaço de metal, vai passar e vai chegar pro Kleber. O Kleber vai colocar uma carcaça ali, vai apertar a carcaça, vai pintar ela. Vai passar para outro. O outro vai encaixar as rodas, vai vir o outro, vai encaixar o volante, vai vir mais um e vai encaixar os botões. E assim, no final do processo, no final da esteira, tu tem um carro. E aí a gente vai ter a Ford vendendo carro à torto e à direito. Henry Ford nunca ganhou tanta grana quanto nessa época aí. Mentira, ganhou, até hoje ganha muito, ganha demais, pelo amor de Deus, me dá um pouco, senhor Ford. Mas a questão é que ele cria esse método de produção rápido. Inclusive ele falava, meus clientes podem comprar o carro da cor que quiser, desde que ele seja preto. Por quê? Porque o preto, o carro preto, a tinta preta secava mais rápido. E aí ele ganhava mais dinheiro. Veja, aumenta o ritmo. Quanto mais rápida for a engrenagem, maior vai ser o lucro, maior vai ser a grana. Tempo é dinheiro. É nesse momento que o bagulho começa a fazer sentido. Só que para isso, para produzir tanto carro, para produzir tanta roupa, para produzir tanto garfo, faca, qualquer bobagem, para você comprar no 1,99 de esquina, você precisa de comprador, precisa de cliente. E essa clientela vai vir através do neocolonialismo e do imperialismo. Isso é, tu vai até um país, chega lá como não quer nada e fala, e aí, meu camarada, beleza? Vim aqui te vender umas coisinhas. Tu aproveita e domina aquele país. Torna aquele país teu. A Inglaterra fez muito disso. Coloniza aquele país. Como Portugal fez com o Brasil. Como a Inglaterra fez com os Estados Unidos. Vai se fazer com a Índia. Vai se fazer com a China. Para conseguir pessoas para comprar, mercado consumidor. É por isso que a Inglaterra vai ser contra, no século XIX, a escravidão no Brasil. Porque escravizado não ganha salário. E sem salário não compra nada. Eu, por exemplo, fui contratado com um trampo. Comecei hoje. O que eu fiz ontem, 00:40? Pô, vou ganhar salário? Spotify Premium. Porra, assina. Toma, 30 pila? Toma 30 pila, é meu. Me dá, vou baixar tudo. Pô, fiz a festa, baixei todos do FEBEM e do Racionais. Fui viajar ouvindo isso. Maravilha, feliz. Porque gastei minha graninha. O escravizado não tem como gastar porque ele não ganha. Não vai gerar riqueza. Essa riqueza não vai para a Inglaterra. Não era bom para eles. É por isso que eles vão defender o fim da escravidão. E a gente vai ter também o imperialismo, que se representa muito, não é? Pelos Estados Unidos, que vai levar lá para os outros países a sua cultura. Veja, aqui no Brasil eles trouxeram o Pato Donald, e aí o Pato Donald vira amigo do Zé Carioca, que é o Pato Donald brasileiro, que é muito mais legal que o Pato Donald. O Zé Carioca é top, é brabo. E o Zé Carioca é um dos símbolos desse imperialismo dos Estados Unidos. Eles vêm aqui, criam um personagem nosso, botam a gente para consumir só coisa de Hollywood, a gente só vê filme deles, a gente só compra coisa deles. Aí tu vai comprar na Magalu? Não, tu vai comprar na Amazon. Pô, pelo amor de Deus, eu não quero usar o KD, eu quero usar o Google. Eu não vou usar essa coisa nacional, eu vou usar um importado. Eu não vou ver Bacurau, meu irmão. Eu quero assistir um Avengers. Eu quero ir no cinema ficar 3 horas chorando com Tony Stark. É isso que eu quero, pelo amor de Deus. Olha o que os caras conseguiram fazer. A cultura deles é mais legal para nós do que a nossa. Isso vem com a segunda revolução. Uma série de ideias, uma série de loucuras que vão chegar no mundo de hoje.
É você, minha camarada. Entendeu? Galera, e como é que tira esse petróleo do fundo do chão? Seguinte, ó. Petróleo, como é que... O petróleo, ele é uma matéria orgânica, tá? Que ela fica muito fundo, assim, ó. Fundo, a milhares de quilômetros. O que acontece? Depois que a gente extrai o petróleo, a gente vai ter o petróleo bruto. O petróleo bruto, ele vai ser uma mistura de hidrocarbonetos. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter, conforme está ilustrado aqui, ó, a gente vai ter hidrocarbonetos de cadeia pequena, como... Como o metano, como o butano. A gente vai ter hidrocarbonetos intermediários que, por exemplo, vão fazer a composição da querosene. A gente vai ter hidrocarbonetos mais densos, que vão ser os óleos lubrificantes, por exemplo, utilizados em caminhões. E a gente vai ter o petróleo mais denso, que ele vai ser utilizado para fazer o asfalto. Então, o que é? Como o petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos que vai desde um hidrocarboneto muito pequenininho, que vem só o carbono e 4 hidrogênios, que é o CH4, o metano, a gente vai ter também hidrocarbonetos muito grandes. Olha aqui, ó, a gente tem hidrocarboneto com cadeias carbônicas de 70 carbonos. É um negócio muito grande. E quanto maior o peso molecular, mais denso vai ser o material. Mais denso, mais ele vai pesar. Para a gente conseguir separar o petróleo, porque ele vem tudo junto misturado, a gente extrai ele tudo junto misturado, a gente vai separar ele pela torre de destilação. Como é que funciona essa torre de destilação? A gente vai aquecer o petróleo, tá? E a cada fase, a cada fase, a cada saída aqui, a gente vai tirar um tipo de hidrocarboneto. Aqui, ó, na saída aqui mais de cima, por exemplo, a gente vai ter os hidrocarbonetos mais leves, os hidrocarbonetos mais voláteis. Por que os hidrocarbonetos mais leves eles saem aqui em cima? Porque, pô, eles são tipo assim, eles são muito leves, eles não são pesados, eles são, tipo, já estão no estado gasoso. Então, para tu fazer um calor e ele subir, é fácil, sabe? Tu não precisa fazer muita força, por isso que eles sabem aqui em cima. A nafta, ela é utilizada para fazer os produtos químicos, por exemplo, o plástico. Depois a gente vai ter aqui a gasolina, que ela vai ser um hidrocarboneto de entre 5 e 10 carbonos, a cadeia carbônica. Depois a gente vai ter a querosene, que vai ajudar a mover os aviões. A gente vai ter o diesel, que vai ajudar a mover os trens, mover caminhões. E, ó, pelo menos aqui no Brasil, a gente precisa muito do diesel. O que acontece? O diesel sobe e o preço do mercado sobe também. A gente vai ter os óleos lubrificantes, o fuel e, por fim, o asfalto. O refino de petróleo, ele foi o processo da refinação, ele foi descoberto em 1850. Só que com o tempo foi se aprimorando, foi conseguindo separar mais as fases, né? Logo quando foi descoberto em 1850 o refino do petróleo, a gente conseguia separar, por exemplo, a fase gasosa aqui em cima, tá? Que é o gás que a gente usa na cozinha, por exemplo, o gás da cozinha, que está um absurdo de caro, é, por exemplo, o gás propano e o gás butano. É uma mistura desses dois hidrocarbonetos que a gente faz o miojo no fogão. E quando a gente ia separar lá no começo esse petróleo, a gente conseguia apenas separar a fase mais pesada da fase mais leve. Com o avanço da tecnologia, o que aconteceu? A torre de destilação foi aperfeiçoada, foi criado esses dispositivos que a gente chama de pratos, e esses pratos eles auxiliaram a destilação mais específica, né? Agora a gente consegue separar por exatamente a fase daquele petróleo. E outro avanço que foi assim, ó, bombástico. A farmácia, a indústria farmacêutica se desenvolveu horrores durante a segunda revolução industrial. A gente tem empresas que não sei se vocês já ouviram aquela propaganda que passa na TV. Se a Bayer é bom. Então, a Bayer é uma indústria farmacêutica alemã que ela não é de agora, não. Tipo assim, ela tem muito, muito tempo, tem mais de 100 anos de história. E a Bayer foi uma das primeiras indústrias farmacêuticas que vieram junto com
com a Revolução Industrial. Porque, como eu disse aqui para vocês, ó, a nafta que a gente faz, fabrica os produtos químicos, por exemplo, fabrica a sacolinha plástica, a gente pode produzir, sintetizar outros produtos, inclusive medicamentos, por exemplo, o nosso famoso conhecido paracetamol. Então, a gente vai estar começando a produzir todos esses medicamentos, essas chamadas de drogas sintéticas, tá bom? A penicilina, ela foi uma das primeiras descobertas, né? Ela foi descoberta em aproximadamente 1860, agora podia ter anotado a data, né? Mas foi em meados de 1860, tá? Foi descoberta a penicilina e depois ela foi muito utilizada na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque as pessoas estavam lá na guerra, perdiam um braço e às vezes, tipo assim, morriam de infecção. Tá, o braço foi um exemplo muito forte. Por exemplo, fazia um corte aqui no braço. E, tipo assim, o negócio não era nem tão sério, a pessoa morria porque dava infecção. Então, a penicilina, principalmente na Segunda Guerra, teve muita penicilina nos campos de batalha. E uma das principais empresas que forneceu a penicilina, 90% do fornecimento foi a Pfizer. Sim, aquela que a gente está recebendo a vacina agora. João? Peraí, tá carregando. Aí foi. Só para uma questãozinha, a penicilina é 1928. 28? E aí, Tá. ela é inventada e ela vai ser realmente posta à prova na década de 40, 41, 42 e 43, quando ela se torna segredo de Estado nos Estados Unidos e ela é distribuída a rodo. Tinham cartazes na Segunda Guerra falando: vai para a guerra, penicilina é massa, tu vai ficar tranquilo. Não ficava tão tranquilo, não, mas salvava muito. E agora a gente vai falar simplesmente da terceira revolução industrial. Essa que nos afeta, acredito que possa ser hoje a que mais nos afete. Por quê? A terceira revolução industrial vai trazer o computador, vai trazer o celular, vai trazer o TikTok, vai trazer os stories, vai trazer o Tinder, vai trazer o Face, vai trazer o Mark Zuckerberg, vem tudo da terceira. Começa no final da Segunda Guerra, com a invenção do computador, com a ideia de mandar GPS para a Terra, satélites. A gente começa a vigiar a Terra lá de fora, olhar cada coisinha. A indústria aumenta muito. A indústria se espalha, então, por todo o mundo. É a globalização, que tem seus vários e muitos problemas. A questão é, olha tudo que a gente criou. O computador, o celular, o GPS, a nave espacial, demos um rolezinho na Lua, ficamos um tempinho no espaço, mandamos uma cachorrinha, a Laika, para dar um rolê no espaço. Essa foi vacilo, que ela não voltou, sacaneamos a cachorrinha. Podia estar de boa, brincando, balançando o rabo, correndo atrás de um biscoitinho, de um brinquedinho. Mandamos para o espaço, porque a gente queria evoluir, chegar no espaço, conquistar os céus. Fizemos isso. Conseguimos fazer isso. Essa produção vai se espalhar pelo resto do mundo. Vem indústria para o Brasil, porque no Brasil tem mão de obra barata, tem gente que não vai valorizar seu trabalho. Manda, então, isso lá para os confins da Ásia, manda para os cantos mais remotos da África, onde as pessoas não vão poder cobrar dignidade, vão ser quase escravizadas nas novas indústrias. Você já deve ter visto algo que veio do AliExpress, às vezes, algo que veio de desses sites que tu compra 1000 coisas por 10 pila, vem alguma marca que tu começa a suspeitar que aquele trabalho talvez não tenha sido feito de forma digna. E vale dizer, muitas marcas grandes, como a Zara, das roupas, está ligada diretamente ao trabalho escravo até hoje, até os dias de hoje. Isso também tem muito a ver com a terceira revolução. Com a terceira... Diga. A Nike também não tem trabalho escravo, viu um negócio assim uma vez? Todas têm. Todas, galera. Todas. Mas como eu estou com o meu chinelo da Nike, eu não vou falar nada para não soar hipócrita. A questão é, a gente consegue criar internet, a gente conecta cada coisa, do Japão ao Brasil, do Brasil ao Egito, como cantava com o Padre Washington, em 4 segundos. 4 segundos! Uma respirada longa,
Tu simplesmente tem notícias daquele lugar. Isso é um absurdo, gurizada. Isso é muito rápido. É um ritmo frenético, como falaria, né, o MC Serginho do funk carioca. A questão é, os robôs estão cada vez mais autônomos. Agora a gente tem inteligência artificial. A gente vai mandar pessoas para Marte. Pô, se a Lua é longe, Marte não existe. Pelo amor de Deus, Marte é muito longe, gente. Tu já viu Marte? Eu não vi Marte. A Lua eu vejo. Abro aqui a janela, vejo a Lua. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Marte não tem pagode falando, tá vendo aquele Marte que brilha lá no céu? E nós vamos para Marte. Isso é incrível, pô. Olha tudo que a gente está fazendo. Mas a gente vai fazer isso para quê? Qual vai ser a nossa direção? É aqui que eu quero trazer dois conceitos. Alguém aqui já viu? Pode responder no chat, por favor. Vou citar alguns filmes. Mad Max, pode ser o 1, o 2, o 3 ou o 4. Se você já viu, mande um sim. Pode botar o nome do filme. Estou falando de filmes distópicos. Alguém já viu Nova Ordem Mundial, acho que é isso? Um novo filme coreano. O Round 6. Já assistiu o Round 6? Né? O Squid Game, que tem aí na Netflix. Round 6 é brabo. Meu primo viu, me deu spoiler. Fiquei chateado. Mas, enfim, já viu Alice in Borderland? Pô, várias coisas estão cada vez correndo mais para o lado da distopia. E aí eu vou mandar essa palavra aqui no chat para você ver separadinha. Distopia. Distopia. Vamos lá. Dis, né? Etimologicamente significa mal. Topia, topos, lugar. Lugar ruim. Nós estamos vendo cada vez mais produções artísticas distópicas. Seja nos quadrinhos, na música, seja no cinema, seja nas novelas. Uma distopia enorme. Olhando o futuro como algo horrível. Agora, além da distopia, a gente tem o contrário dela. A utopia, que é um lugar ideal, um lugar bom. Né? A utopia ou a distopia. O que a gente vai viver? O futuro vai ser uma reprise do passado? Vai ser um balde de desigualdades? Vai ser um espaço de lamento, de tristeza, de fome, de seca, de dor? A tecnologia vai ser usada de uma forma boa para unir as pessoas? Ou para causar mais separação, para causar mais briga, mais guerra, mais terror? A gente tem que pensar isso, a gente tem que decidir isso. Porque se nós não decidirmos, vão decidir por nós. E se decidirem por nós, vão escolher a distopia. Dei um spoiler para vocês, mas vão escolher a distopia. E não vai ser legal. E aí você que quer ser mãe, você que quer ser pai, você que quer ser dindo, você que quer ser dinda, vai ver o seu sobrinho ou sua cria, sua prole, bolada. Porque o futuro não parece ser bacana. Mas nós podemos mudar isso. Nós podemos lutar por um mundo mais natural, mais verde, por um mundo mais saudável, por um mundo mais autossuficiente, por um mundo mais renovável, com energia renovável, por um lugar de longo prazo, pensando no futuro, diminuindo os problemas. E é nisso que a gente está agora. A gente está na porta do futuro. O futuro é amanhã, meia-noite, o bagulho mudou. E qual que vai ser o nosso caminho? É importante pensar isso, porque na primeira Revolução Industrial não pensaram. E olha os problemas. Olha o tanto de bobagem que aconteceu. Na segunda Revolução Industrial, não pensaram nisso. E olha o tanto de absurdo que aconteceu. Na terceira Revolução, não pensaram. E a gente está indo para a quarta. Onde tudo vai ser autônomo, onde a gente simplesmente imprime um coração. Imprime um coração, gurizada. O que é isso? Imagina você tá de boa na sua baia e você fala, aí mãe, vamos assistir um filminho hoje. Aí tu coloca Marley e eu. Pô, passou mal de tanto chorar, aquele filme é horrível de triste. Tu vai então na sua HP LaserJet e imprime um coração novo para substituir aquele que se acabou. Esse é o futuro da humanidade. A gente vai fazer cirurgias incríveis, a gente tem uma constância para a criação de inovações, de remédios, de fármacos. Pô, veja em quanto tempo, em quão pouco tempo, a gente criou trocentas vacinas para acabar com esse vírus que ia acabar com nós. A gente ganhou do vírus, não ganhamos totalmente. Então aí pode dar muito problema ainda. Mas a gente está ganhando, pô. A gente criou uma vacina, a gente criou a cura. A gente vai fazer o barato dar certo. E aí, a gente vai fazer isso ser bom somente para quem tem grana, somente para quem manda no mundo, desde que o mundo é o mundo,
Ou a gente vai fazer isso ser bom para todo mundo, inclusive para você, para mim, para a dona Claudinha, para o Fausto Silva, que agora está na Band? Vai ser bom só para um ou vai ser bom para todos? Como que vai ser a quarta revolução? A gente vai ver ela. Eu vou ver ela. Vocês podem chegar depois para mim e falar, foi de tal maneira. Eu achei que ia ser de outra, daqui 50 anos. Hoje, a gente tem que pensar com muita calma como que vai ser ela, porque antes não se pensou. E eu acho que é isso. Maravilhoso. Parou a gravação? Parou a gravação? Não, parou a gravação. Alguma dúvida, gurizada? Ficou algum questionamento, alguma questãozinha?